Paz do Senhor Jesus, irmão Romário. Estou aqui na cidade do Sertão, em Jacaré dos Homens, cidadezinha parada, mas estou a caminho de casa. Falar de Jesus aqui uns 15 minutinhos, 20 minutinhos aqui. Amém? Deus abençoe. Som, A, E, A, som, A, E, A. Glória a Deus. A, E, A. A, som, A. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Quem crê e se arrepender será salvo. Eu vim aqui para anunciar a mensagem do evangelho, pois foi ordem do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado são os que ouvem, bem-aventurado são os que leem, mas bem-aventurado são os que praticam as palavras da profecia deste livro. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, foi escrita para aviso do homem, foi escrita para aviso nosso. A Palavra de Deus está escrito assim: passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. E eu vim aqui, em poucas palavras, falar para você que o tempo está acabando, que Jesus Cristo breve voltará nas nuvens do céu para tirar a sua igreja da terra. Igreja não é instituição religiosa, igreja não é denominações, igreja é um povo que está ligado em Jesus, em Cristo, através do evangelho. Eu não vim convidar você aqui para ser evangélico, não vim convidar você para ser católico. Religião nenhuma tem poder para nada. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Apenas Jesus Cristo é o caminho, apenas Jesus Cristo é a verdade e apenas Jesus Cristo é a vida. Foi Jesus que morreu na cruz por nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e grande glória, e disse: todo poder foi me entregue nos céus e na terra. Todo poder foi entregue apenas a Jesus Cristo, o único que ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus Cristo. Todo ser humano que morreu não ressuscitou e está morto, não pode lhe ouvir, não pode falar com você, não pode interceder a Deus por você. Apenas Jesus Cristo subiu ao céu, porque a Bíblia diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que é do céu desceu, Jesus Cristo. Jesus Cristo. A Bíblia também diz: só existe um intermediador.
A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria não pode te ouvir porque ela está morta, não ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém que já morreu pode ouvir nem falar com você, mas Jesus Cristo, Ele fala com você, Ele ouve você, porque Ele é o único Senhor que está sentado no trono, é Jesus Cristo. Não existe nenhuma senhora no céu. O único Senhor que existe é Jesus, que está à destra do Pai, e Ele intercede por nós. E nesse dia, eu passei aqui para falar para você da palavra de Deus, porque você tem uma alma, e não importa a sua religião, Deus não quer saber da sua religião, Deus não quer saber da quantidade de dinheiro que você tem, Deus não quer saber se você é famoso ou se você não é famoso, Deus não quer saber a cor da sua pele. Existe algo que é importante e precisa acontecer na vida de todo ser humano, é ter um novo nascimento. Como assim? Ter um novo nascimento? Um homem rico e religioso chegou até onde Jesus estava. O nome desse homem era Nicodemos. Está escrito na Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para não ser enganado por religião nenhuma. Porque a Bíblia diz que toda religião é uma fonte de grande lucro. E Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado em seus sacrifícios. Deus não está interessado em penitência. A Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou pelo pecado do homem. E a nossa dívida como pecador está com Jesus. É por isso que somente Jesus intercede a Deus para perdoar o seu pecado, porque foi Ele que pagou na cruz. Não foi Maria, não foi o padre, não foi o pastor, não foi o prefeito, não foi ninguém. Foi Jesus Cristo. E Nicodemos, um homem rico, religioso, viu Jesus curando. Viu Jesus fazendo sinais. Porque as pessoas estão procurando milagres, estão procurando cura. Fazer milagre até o diabo faz. A Bíblia diz que o diabo é capaz de se transformar num anjo de luz para enganar. Mas Nicodemos viu os milagres que Jesus fazia. Chegou para Jesus e disse: Senhor Jesus, bem sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Mas Jesus, olhando para Nicodemos, Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver nem entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é feito para quem é bonzinho. O reino de Deus não é feito para quem ajuda os pobres. O reino de Deus não é para quem é religioso. O reino de Deus é para os nascidos de novo, que reconhece quem é Jesus Cristo e procura obedecer sua palavra, porque já recebeu o Espírito Santo na sua vida. Não vim convidar você aqui para ser evangélico, porque religião é tudo uma coisa só. É tudo comércio. É uma fonte de grande lucro. Jesus olhou para Nicodemos e disse: você tem que nascer de novo, Nicodemos, senão você não entra no céu. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos disse: como assim? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da mãe para nascer? Eu quero dizer para você, esqueça o que você aprendeu com religião.
Esquece que tu aprendeu com religião evangélica, com religião católica, e comece a examinar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, orando a Jesus Cristo e pedindo a Ele o discernimento, a revelação da palavra de Deus. Porque estamos vivendo nos últimos dias em que o diabo sabe que os dias dele está contado, e os dias dessa geração também está contada, e está introduzindo o engano. O engano está aí posto no mundo. O engano está na religião, na política, no comércio, em meio à sociedade, porque o homem nasceu condenado a ir para o inferno. O homem nasceu em pecado. Depois que os primeiros homens, Adão e Eva, desobedeceram o mandamento de Deus, eles foram expulsos do paraíso, e a morte passou, e o pecado passou a todos os homens. É por isso que nós precisamos de um advogado e de um intercessor, que é apenas Jesus Cristo. Se você morrer orando para Maria, achando que ela vai interceder a Deus por você, você vai parar no inferno, porque ela não pode ouvir nem pode interceder a Deus por você, além de estar cometendo pecado de idolatria. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus para você. No livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 18, a Bíblia, a palavra de Deus, ela está acima do pensamento do homem. A Bíblia, a palavra de Deus, está acima de religião evangélica, acima de religião católica, acima de espiritismo. A Bíblia não tem partido, não é da direita, não é da esquerda, não é da maçonaria, e tudo que está escrito nela está se cumprindo. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vão te passar. Os discípulos um dia perguntaram para Jesus quando que seria o fim dos tempos e o fim do mundo e a volta de Jesus. Jesus disse: tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão no meu nome, enganando, dizendo que o Cristo está aqui, que o Cristo está ali. O problema é que o Cristo, ninguém pode botar ele em cima de um andor e andar com ele para cima e para baixo, porque Deus não pode ser representado pela imagem. Jesus não pode ser representado pela imagem, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem o Pai em Espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher conforme a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, mas veio o diabo e criou a imagem. Veio o diabo e introduziu o pecado. E o que é o pecado? Pecado é quebra de mandamento. Pecado é quebra da lei de Deus. Pecado é quebra do mandamento de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. A Bíblia diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa foi uma pergunta de um religioso. Essa foi a pergunta de um ser humano pecador. Será que tem alguém aqui que não é pecador? Todos nós somos pecadores. É por isso que precisamos de um advogado para nos apresentar diante de Deus. Porque se você morrer sem esse advogado, sem esse intercessor que é Jesus,
no dia do juízo será lançado no inferno. E esse homem rico, religioso, disse: o que é que eu tenho que fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Olha, o que é que Jesus disse para aquele homem? Você conhece os mandamentos? E aquele jovem disse: quais os mandamentos, Jesus? Jesus começou a dizer para ele: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E aquele jovem disse: todos esses mandamentos eu já cumpro desde pequeno. Nessa manhã, passando nessa cidade, parei aqui e vim trazer essa palavra para a sua vida, porque você não sabe se amanhã você está vivo. Talvez hoje seja o último dia que você está ouvindo a palavra de Deus. Evangelho puro, sem religião, sem convidar você para ir para dentro de templo evangélico, porque Jesus é suficiente para salvar o homem. Eu pergunto para ti: você conhece a lei de Deus? Você conhece a graça de Jesus Cristo? A lei de Deus está acima da tradição dos seus avós e dos seus pais. A lei de Deus está acima do catecismo, das regras de igreja evangélica. É a lei de Deus. E a lei de Deus diz, no livro de Êxodo, capítulo 20, se você tiver uma Bíblia aí, evangélica ou católica, você pode ler. Êxodo, capítulo 20, a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante das imagens, não venerem a quarta geração daqueles que me aborrecem. Fazer uma imagem, se dobrar diante dela, é causar aborrecimento em Deus. A maioria das pessoas não conhece a palavra de Deus e segue a tradição de sua religião. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, se você estiver interessado a escapar do fogo do inferno, comece a ler a Bíblia e seguir a Bíblia e seguir o que Jesus ensinou, porque no dia da sua morte é você sozinho que vai se encontrar com Deus para prestar conta do que você creu, do que você obedeceu. O pastor não vai estar lá, o padre não vai estar lá, é você e Deus. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que nós seremos julgados pelo que está escrito no livro. Haverá o livro das obras e o livro da vida. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, no livro de Apocalipse: e todo aquele, Deus não abre exceção para ninguém, nem para católico, nem para espírita, nem para evangélico, nem para rico, nem para pobre, nem para milionário. Não existe exceção para ninguém, a lei é para todos. A Bíblia diz: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o inferno. Esta é a segunda morte. É a segunda morte. A Bíblia diz que depois que a gente morre, segue-se ao juízo.
Depois da morte segue-se ao juízo. Depois que morrer, não adianta pagar para o padre, fazer uma missa de 7º dia, porque isso é mentira do diabo. Depois que entrar no inferno, não sai mais. Não tem oração, não tem reza, não tem prece. Porque o único advogado que pode salvar você hoje, o único redentor que pode salvar a tua alma hoje, é Jesus Cristo através do teu arrependimento. Sabe o que é arrependimento quer dizer? Mudança de direção. A primeira pregação de Jesus Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a primeira pregação de Jesus. E por isso que mataram Jesus. A política e a religião matou Jesus. Jesus disse: destrua esse templo. Vocês são o templo. A Bíblia diz que o homem foi feito para ser templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homem. Nem templo católico, nem templo evangélico, nem templo maçônico é a casa de Deus. Nem o templo religioso é a casa de Deus. Quem precisa ser a casa de Deus é o ser humano. Quando ele crê, reconhece, se arrepende e em gratidão obedece os mandamentos do Senhor Jesus. O tempo está acabando. Talvez você não tenha uma Bíblia na sua casa, ou talvez você tenha, mas nem lê. Não vai adiantar você rezar 1000 Ave Maria, porque ela não vai ouvir você, ela está morta. Jesus disse assim: tudo que vocês pedirem ao Pai, peça a Deus em meu nome. É no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram e distantes ficaram da glória de Deus. Maria foi uma pecadora, os apóstolos foram pecadores, mas foram servos de Deus. Foram criaturas, servos de Deus, que serviu ao Senhor Jesus. Deus achou graça em Maria e ela serviu, foi uma criatura, mas não tem poder para salvar ninguém, nem para ouvir ninguém. Os apóstolos também, os discípulos também, assim como nós também, não temos poder nenhum para salvar ninguém, pois somos criatura. E dependemos de um Criador, de um Salvador, de um advogado, que é apenas Jesus Cristo. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que Deus vai juntar todas as nações da terra diante de um trono, de um grande trono branco. Leia Apocalipse capítulo 20. Deus, através de Jesus Cristo, vai juntar todas as nações da terra. Ele vai estar sentado no trono. Maria não vai estar sentada no trono, nem São Pedro, nem São José, nem pastor, nem padre, nem Maria, nem prefeito, nem deputado, nem o rico, nem o pobre. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele vai fazer uma separação, uma divisão. A Bíblia diz que Deus vai juntar todo o mundo inteiro e vai fazer uma separação. Isso é o juízo final. Vai colocar os que tiverem a sua esquerda de um lado, os que tiverem a sua direita do outro, e vai dizer aos que tiverem a sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós todos que praticai a iniquidade. E vai dizer aos que tiverem a sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. E os que receberem a rejeição de Deus no dia do juízo, irão dizer: como assim? O Senhor não me conhece?
Eu tinha uma religião. Como assim? Eu ia para a missa. Como assim? Eu ia para a escola dominical. Como assim? Eu ia para o templo evangélico. Eu ia para o templo católico. O Senhor vai dizer: apartai-vos vocês que praticam iniquidade. Deus não tem compromisso com religião nenhuma. Deus não tem compromisso com denominação, nem católica, nem evangélica nenhuma. O compromisso com Deus é com Jesus Cristo. E o compromisso de Jesus Cristo é com o Evangelho. Quem aceita o Evangelho, quem aceita o mandamento de Jesus, recebe salvação. Quem rejeita o Evangelho de Jesus é lançado no inferno. Está pensando que morreu e acabou? Não. Nem missa vai tirar você do inferno. Você começa. Você vai acreditar na mentira do diabo? Ou vai acreditar nas Escrituras, que está se cumprindo há milhares e milhares de anos? A Bíblia diz que Jesus Cristo vai ressuscitar todos os mortos que morreram desde o primeiro homem até o último dessa geração. A alma vai ter que sair do inferno e entrar dentro do corpo. Vai ter que sair do paraíso e entrar dentro do corpo para prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz que todos estarão de pé diante do trono de Deus para ouvir o julgamento, para ouvir a lei, para ouvir se o seu nome está escrito no livro da vida. Mas antes da leitura do livro, todos vão ter que se dobrar. A Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus Cristo, e toda língua vai ter que confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Maria não é senhora nenhuma. No céu não. Só existe um trono e um Deus. Não seja enganado pelo diabo. Não seja enganado por Satanás. Satanás, ele enganou Adão e Eva no paraíso. Na verdade, Satanás entrou na serpente e enganou Eva. Eva foi enganada e enganou Adão. Porque é assim, uma pessoa participa de uma religião, é enganado na religião e está enganando os outros. E o engano se lastrou por toda a terra. As pessoas ou são católicas, ou são evangélicas, ou são espíritas, ou são maçom. Não faz diferença nenhuma, nenhum tipo de religião. Não faz. Não adianta você sair de uma e ir para outra. É tudo uma coisa só. O fundamento é um só. É templo, homens e sacrifício e dinheiro. O fundamento de religião é isso, de toda ela. É templo, dinheiro, sacrifício e homem no centro como líder. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é Espírito. Ele está no céu. Ele está vivo. E não mandou ninguém construir templo, nem fazer religião. Se você estiver interessado em receber salvação, corre, cuida da tua alma. Não é necessário ser evangélico, nem católico, nem ter religião nenhuma. O homem precisa não é de uma religião. O homem precisa é de salvação, de comunhão com Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra, havia comunhão entre Adão e Eva e Deus, porque eles obedeciam à vontade de Deus, o mandamento de Deus. Depois que eles ouviram a voz do diabo, que eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso, perderam a comunhão com Deus. Mas antes deles pecarem, a Bíblia diz que todo fim de dia
Toda tarde Deus ia conversar com Adão e Eva. Havia comunhão, não havia pastor, não havia padre, não havia imagem, não havia crucifixo. Havia comunhão, mas o diabo veio e colocou a religião. Se arrependa. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15: imagem de escultura é maldição. A Bíblia diz que até o telhado que cobre uma imagem é maldita. Maldita quem compra, maldita quem fabrica, maldito quem vende, maldito quem adora, maldito quem carrega nas costas. Leia a Bíblia e ore a Jesus para você não ser condenado nem lançado no inferno, porque o dia da volta de Jesus está se aproximando. Ele vai voltar para tirar um povo que está ligado nele através da sua palavra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mas para receber a bênção de Deus é preciso deixar de adorar esses demônios, deixar de adorar essas imagens, essas maldições. Jesus disse: assim como foi no dia de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Sabe como era nos dias de Noé? Você sabe como era? Nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Casava com a mulher hoje, deixava, casava com outra. Igualmente os homens, trocava de mulher, feito trocava de camisa. Um dia Deus visitou a terra. E a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. E Deus disse: vou destruir a terra, vou destruir o homem, porque eu me arrependo de ter feito o homem. Porque estavam adorando os demônios, estavam adorando ídolos de carne, de gesso, de barro. Ídolos não só de gesso, não só estátua, mas famosos, mas homens, mas líderes. E Deus achou graça aos olhos de Noé, assim como Deus achou graça aos olhos da Maria, que usou a Maria para Jesus vir ao mundo. Mas ela é uma criatura, não pode salvar, foi apenas usada, porque a criatura de Deus é para ser usada por Deus e não pelo diabo. Deus usou também Noé, achou graça aos olhos de Noé, e disse: Noé, construa uma arca. Noé construiu a arca, passou 120 anos pregando e dizendo: entre na arca, se arrependa, deixe suas cidades e se arrependam ao Senhor, porque Deus vai destruir isso aqui. Você está pensando que isso aqui vai ficar de pé? Você está pensando que esses templos católico, evangélico, casa, tudo vai ficar de pé? Isso aqui vai ser tudo destruído. E onde é que você vai estar? A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porquanto os homens deixaram de adorar a criatura e estão adorando as imagens. E estão se inflamando homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, mas receberão de Deus a recompensa conforme as suas obras. E Deus mandou chuva 40 dias e 40 noites. Olha, e há quem diga: Deus é amor. Deus não é apenas amor, Deus é justiça. E em livro de Salmos a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias por causa do pecado do homem. Todas as almas são minhas, disse Deus, diz a Bíblia. Alma do Pai, alma do Filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Adorar a imagem de Padre Cícero, de Maria, de Deus, de Jesus é pecado.
Leia a Bíblia. Deus é o Criador. A Bíblia diz que Deus não dá a sua honra nem a homens, nem a imagem de escultura. Você pode fazer da sua vida o que quiser, mas Deus não respeita o diabo. O Evangelho precisa ser pregado para você não ir para o inferno. Essa geração, a maioria está indo para o inferno por causa dessas religiões de Satanás que estão pisando na Bíblia. Você vai deixar de obedecer a Jesus Cristo para obedecer a religião evangélica? Você vai deixar de obedecer a Jesus Cristo para obedecer a religião católica ou espírita, ou seja qualquer? Se hoje Deus pedir a sua alma, você não está obedecendo o dono do céu. O caminho é Jesus, e Ele não aceita outro intercessor e outro intermediador, porque a maioria diz: não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu fiz até uma imagem para Jesus, é pecado. A Bíblia diz: você crê em Deus, faz bem. Também Satanás crê em Deus e estremece. Acreditar em Deus não salva ninguém. Acreditar em Jesus não salva ninguém. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Fé em quem? Em outro, sem ser o intercessor que é Jesus, quem está recebendo adoração aos demônios. Jesus não. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, olha o que a Bíblia diz: pare de ficar rezando Ave Maria milhão de vezes e leia as Sagradas Escrituras, para você não ser enganado, para você receber vida, porque Jesus é vida, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo. Pare de adorar essas imagens, isso é pecado. Leia Êxodo 20, Salmo 115, Deuteronômio 27, livro de Jeremias. A Bíblia diz que nada sabem. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jeremias: nada sabem, são tolos aqueles que carregam imagens de escultura nos seus andares, sobre as costas. Aqueles que seguem a procissão, as suas imagens, nada sabem. Salmo 115, a Bíblia diz que imagem de escultura é obra feita na mão dos homens. Tem boca, mas não fala; tem olho, mas não vê; tem nariz, mas não cheira; tem ouvido, mas não ouvem; tem mãos, mas não apalpam; tem pés, mas não andam. Semelhante a elas serão todos aqueles que adoram. Por isso que a gente prega o Evangelho e as pessoas entram no ouvido e saem no outro. Está feita uma imagem, sem vida. Se você quiser receber vida, você precisa receber o Espírito Santo para fazer morada em você. E quando você receber o Espírito Santo, você vai ver que você não precisa ser evangélico, nem ser católico, nem ser espírita, nem ser maçom, nem ser feiticeiro, nem ser macumbeiro, nem ser do candomblé. Você agora vai ser um servo de Jesus Cristo. Mas esse mundo rejeitou Jesus e vai continuar rejeitando, pelo que eu estou vendo. Porque Jesus disse: eu e as minhas palavras somos um. A palavra de Jesus é o próprio Jesus. João capítulo 5, a Bíblia diz que Deus, olha, Deus deu. Leia aí na sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, eu tenho Bíblia nova para dar para você. Eu não vim aqui abrir uma religião. O mundo está cheio de religião, não serve para nada. Serve para atrapalhar você de chegar no céu. Tenho Bíblia nova para dar para você, se você não conhece a Bíblia. Religião não quer que você conheça a Bíblia, para você não ser liberto.
Porque religião quer ter sacrifício, teu dinheiro. João 5 diz: Deus deu poder ao Filho e toda autoridade para julgar. A Bíblia diz que Deus não julga ninguém, quem julga é Jesus Cristo. Então é melhor a gente procurar obedecer a Jesus Cristo hoje. Então é melhor a gente procurar obedecer a Jesus Cristo hoje. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A religião católica, quando morre algum dos seus integrantes, manda fazer uma imagem para vender, para colocar nas praças, e as pessoas se dobram diante delas, acendem vela para elas, pedem coisas para elas, dizem que não adora, mas está tratando aquela imagem como um Deus. O católico adora a imagem sim, porque uma pessoa lá em São Paulo liga para uma pessoa aqui de Alagoas e diz: olha, reza aí para Maria, a minha filha está aqui doente para ela ficar boa. Maria, ou qualquer pessoa que já morreu, é onisciente? É onipresente? É onipotente? Não! Isso é uma característica dada somente a um Deus, Jeová, Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o Criador do homem e da natureza. Então não trate criatura como um Deus, porque isso é pecado de maldição e de idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os se prostituem não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, nem os idólatras. E agora o que fazer? É preciso ir até Jesus Cristo, se arrepender para Ele perdoar os nossos pecados e a gente receber o Espírito Santo para a gente começar a praticar as obras que agradem a Deus. Porque obra humana não agrada a Deus. Eu distribuo cesta básica, eu ajudo o pobre, eu faço isso e aquilo, então eu mereço um lugar no céu. Não, está enganado. A Bíblia diz que pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A Bíblia diz que as nossas obras humanas, para querer nos justificar ou comprar as coisas de Deus, é tratado como um trapo de imundícia. Obra humana é tratado como um saco de esterco diante de Deus, quando o homem pratica para justificar ou querer comprar alguma coisa. Você está achando que seu dinheiro compra alguma coisa de Deus? Seu dinheiro para Deus é lixo. Sua terra para Deus é lixo. Sua religião para Deus é lixo. Sua imagem para Deus é lixo. Ele é o Criador. A Bíblia diz que o planeta Terra é considerado como a poeira dos pés de Deus. Quem é que vai escapar do juízo de Deus? A Bíblia diz que no livro de Apocalipse, diante do juízo de Deus, a terra e o céu vai se esconder, vai querer se esconder e não vai achar lugar para eles. Sabe o que isso quer dizer? Os ricos, os religiosos, os milionários, os políticos, os que se acham grandes, naquele grande dia, não vai achar lugar para se esconder. E a Bíblia diz que os ricos, os que têm dinheiro, vão lançar o seu ouro, a sua prata, o seu dólar, o seu dinheiro nas ruas, e vai ser considerado dinheiro como lixo. E vão gritar e vão dizer: montes caiam sobre nós, de tanto terror que vai vir sobre essa terra. Veio um vírus aí, veio uma pandemia aí,
E o mundo praticamente parou. E o mundo parou. Onde está a sua estátua que tem poder para curar você do vírus maldito? Onde está a sua religião evangélica ou católica? Esses templos que dizem que é a casa de Deus, que todos fecharam. Não é casa de Deus coisa nenhuma. Se Deus não estiver dentro do ser humano, não vai estar em lugar mais nenhum, a não ser no céu. Quem pode habitar em templo é o diabo, os demônios, para enganar. E homens corruptos que quer ganhar o teu dinheiro, que quer ganhar o teu cabrito, que quer ganhar o teu gado, a tua terra. Deus não está interessado no seu dízimo, nem na sua oferta com interesse. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O dia da ira de Deus está vindo aí. Te arrepende, te prepara. Amém, irmãos? Pai do Senhor Jesus, preguei apenas 40 minutos aqui, que eu estou de passagem. Entrei nessa cidade, aqui é muito quente, o telefone está toda hora dando aviso de aquecimento. Então já preguei o que tinha de pregar também. E tem outras cidades para me passar, e estou passando nas margens das cidades para falar um pouco de Jesus. Deus abençoe os irmãos, estou a caminho de casa, estou longe, Deus abençoe os irmãos, tá? Fica na paz do Senhor Jesus.